Olá, olá irmãos e amigos, o nosso cordial bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre nossas vidas neste dia, amém? Que bom que estamos aqui, nos reunindo todos os dias, trazendo um pouquinho do estudo da Palavra do Senhor. Estamos trazendo os estudos da lição da Escola Sabatina, e o tema da lição de hoje, segunda-feira, 2 de maio, é a tentação do Egito. Sejam todos bem-vindos ao canal. E se gostarem dos conteúdos, compartilhem com os seus amigos, com os seus familiares. Se inscrevam, deixem seu joinha, isso é muito importante para nós. E para iniciarmos o estudo, nós iremos orar. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, meu Senhor, te damos graças pelo despertar com vida e com saúde. E te damos graças, meu Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Pedimos em nome de Jesus que neste dia o seu Santo Espírito venha ser conosco, nos preencher, habitar em nós, para que nós venhamos cada vez mais nos aproximarmos de ti, meu Senhor. Pedimos também que neste momento que iremos estudar a sua palavra, que venhamos ter a sabedoria vinda do Santo Espírito, para que nós possamos entender e assim colocarmos em prática em nossas vidas. Fica conosco, meu Senhor, que os seus anjos sejam os nossos companheiros neste dia, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todos os males. E que essas bênçãos, Senhor Deus, de proteção e livramento venham ser derramadas sobre nossos irmãos e amigos que nos acompanham aqui através do canal, e também sobre os nossos familiares, nossos filhos, netos. É pelo que nós oramos, agradecendo por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A tentação do Egito. Vamos ler Gênesis no capítulo 12, no verso 10, que nos diz: Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Conforme estudamos na lição de ontem, a atitude de Abraão em sair da sua parentela e atender ao chamado de Deus, demonstrou uma fé extraordinária, uma fé grandiosa. E agora Abraão chega a Canaã, a terra prometida por Deus. Deus o conduziu até lá. E ao chegar a Canaã, a terra prometida, havia uma grande fome naquele lugar. E, ironicamente, Abraão, que havia acabado de chegar, decidiu deixar Canaã e seguir para o Egito, porque havia fome naquela terra. Textos egípcios antigos mostram pessoas de Canaã indo para o Egito em tempos de fome. No ensinamento egípcio de Merikari, texto da época do Império Médio, datado de 2060 a 1700 a.C., pessoas vindas de Canaã são identificadas como miseráveis asiáticos e descritas como pessoas com falta de água, que não habitam um lugar. A comida impulsiona suas pernas. A tentação do Egito era um problema frequente para os israelitas, conforme Números 14, verso 3 e Jeremias 2, verso 18. O Egito se tornou um símbolo de seres humanos que confiam em seres humanos em vez de Deus. Conforme podemos ver em 2 Reis 18, 21 e Isaías 36, nos versos 6 e 9. Nesse país em que havia água diariamente, a fé não era necessária, pois a promessa da terra era visível. Comparado com a terra da fome, o Egito parecia um bom lugar para ficar, apesar do que Deus havia dito. E quando lemos Gênesis, no capítulo 12, dos versos 10 ao 20, vemos: o Abrão que deixou Canaã contrastava com o Abrão que havia deixado Ur. Antes, Abrão era retratado como um homem de fé que deixou Ur em resposta ao chamado divino. Depois, Abraão deixou a terra prometida por si mesmo, por sua vontade, sem consultar Deus. Antes, ele confiou em Deus, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Ele simplesmente saiu de Ur, ao ouvir o chamado divino.
Depois, ele se comportou como uma pessoa presunçosa, manipulador e antiético, que contava apenas consigo mesmo. Quando ele deixa Canaã e ele vai para o Egito, ele fica sozinho. Não que Deus o tenha abandonado, mas ele abandonou a Deus. Ele tomou a decisão em seguir sozinho para o Egito. No livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White, lemos a seguinte citação: durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humanas. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino. Falta daquela fé e coragem sublime tão frequente e nobremente exemplificada em sua vida. E o que entendemos com esse estudo de segunda-feira? Ainda que um grande homem cometa erros, ele não é abandonado por Deus. Quando o Novo Testamento fala sobre Abraão como exemplo de salvação pela graça, quer dizer exatamente isso: graça. Se não fosse a graça, não haveria esperança para Abraão e nem para nós. E assim chegamos ao final do estudo de segunda-feira, deixando uma pergunta para mim e sua reflexão. Para os fiéis, é fácil se desviar do caminho certo? Porque a desobediência nunca é uma boa escolha. Que possamos refletir. E para encerrar o estudo, iremos orar. Obrigada, Pai de amor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de aprendermos através da sua palavra do quanto nós precisamos ter a fé reavivada em nossos corações. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos preencher, nos alimentar com a fé que vem de ti. E que essa fé venha a ser renovada, venha a ser aumentada cada dia um pouco mais. Que não venhamos desanimar diante das fraquezas que porventura venhamos cometer, mas que venhamos ter fé e a esperança e a certeza de que o Senhor jamais nos abandona. Dá-nos, Senhor, a sua paz, um ótimo dia de segunda-feira, que as suas bênçãos sejam sobre nossas vidas e que os seus anjos nos protejam, nos guarde e nos livre de todos os males. É pelo que nós oramos, agradecendo por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.